Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 da palavra do Senhor. Mateus 8, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a estes: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta e nós vamos explanar esse texto. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem chamado a atenção de Jesus? Você tem chamado a atenção de Jesus? Ou posso perguntar a você se você já chamou a atenção de Jesus? Você já chamou a atenção de Jesus? Quando nós lemos esse texto, a gente vai perceber algo tremendo, meus queridos, tremendo. Quando alguém vai de encontro a Jesus, e a fé era tão grande, a fé era tão enorme, que chamou a atenção de Jesus. Eu quero falar de 3 personagens no Novo Testamento que chamou a atenção de Jesus. Talvez você conheça todos os 3, mas um deles vai se identificar com você essa noite. 3 personagens, e o primeiro deles é o centurião de Cafarnaum. O texto fala de um homem que era um chefe, um homem que era da guarda, um homem que era responsável por muitas questões de Roma. E ele tinha soldados que o serviam. Ele tinha homens que o serviam. Ele era poderoso. E o texto sagrado fala, meus irmãos, que este centurião, sabendo de um criado seu que estava paralítico e atormentado por demônios, atormentado por entes malignas, ele chegou até Jesus e pediu ao Senhor que o Senhor desse a ele uma palavra só. Jesus disse ao centurião: eu irei lá e vou rogar por ele, pela saúde dele. Mas o centurião, com a fé tão fortalecida em Deus,
O centurião apenas fala para o Senhor Jesus: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa. A minha casa não está preparada para receber o Senhor. Quero que o Senhor somente diga uma palavra, fale e expresse uma palavra, e o meu criado será curado. E eu perguntei para os irmãos no início: você já chamou a atenção de Jesus? Ou você tem chamado a atenção de Jesus para a sua vida? Como que as pessoas hoje em dia estão deixando de chamar a atenção de Jesus? As pessoas hoje em dia, meus queridos, estão preocupados com mais aquilo que está por fora do que o que está por dentro do coração. As pessoas hoje em dia estão mais preocupadas com os afazeres, com o trabalho, com a vida cotidiana. As pessoas estão cada dia mais apertadas nos seus serviços, nos seus horários, no seu tempo. As pessoas estão cada dia mais pensando em si e fazendo para si, e com isso estão deixando de chamar a atenção de Jesus. Há quem pense que cumprindo os deveres dominicais, os deveres, da igreja, o horário, é suficiente. Se eu for no culto de oração, se eu for no culto de doutrina na quinta-feira, se eu for no culto de visita na casa da irmã, do irmão, se eu participar da escola dominical, se eu for no domingo à noite, já é suficiente. Mas eu quero dizer para os irmãos que aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus estavam fazendo isso, estavam caminhando com Cristo, andando com Ele, servindo a Ele. Porém, naquele momento, nenhum deles chamou a atenção de Jesus. E o único que chamou a atenção de Jesus foi um homem que não era judeu, um centurião, um homem simplesmente humilde, simples de coração, um homem simples de coração, um coração cheio de fé. E o que revela para nós o Senhor Jesus nesse texto? Jesus fala da bondade de abençoar o próximo. Nós devemos abençoar o próximo. Devemos orar pelo próximo, dar boas palavras ao próximo, levar um abraço. Por que não simplesmente falar coisas boas de Deus para esta pessoa? Porque o centurião disse a Jesus: Senhor, se o Senhor simplesmente falar uma palavra, ele será curado. Às vezes, com uma boa palavra, a gente abençoa uma multidão. E às vezes, com uma má palavra, a gente também amaldiçoa. Quantas pessoas estão desviadas do reino de Deus? Quantas pessoas estão fora dos caminhos do Senhor? Tenho andado por aí, meus queridos, e a gente vê as pessoas comentando: ah, eu não estou na igreja por causa de fulano, eu não estou na igreja por causa da igreja, por causa do que aconteceu, por causa disso, daquilo. Meu Deus do céu, eu falo: Senhor, não deveria ser assim, Pai. Pessoas que estão
desviadas do caminho do Senhor, por causa de coisas pequenas, às vezes por causa de uma palavra. Jesus, cheio de graça, cheio de Deus, cheio do Senhor, com a sua boca ele disse, e aquele criado foi abençoado. O centurião foi abençoado por causa de uma palavra. Mas no início eu falei de 3 pessoas que chamaram a atenção de Jesus. E eu vou para a segunda pessoa. O Evangelho segundo escreveu Lucas 21, do versículo 1 a 4. Você vai ver que tinha ali uma viúva chamada pobre, uma viúva pobre. E Jesus estava no templo e aqueles homens ricos, aqueles homens cheios de posses, estavam ali depositando no gasofilaço aquilo que sobrava do seu dinheiro. E aquela viúva pobre deu ali 2 moedinhas e Jesus disse: bem-aventurada esta mulher, porque os ricos, os outros, deram o que sobrava e ela deu tudo que ela tinha. Ela chamou a atenção de Jesus. Eu abro um parênteses para dizer para você, meu irmão, minha irmã, isso tudo que nós estamos vendo aqui, as paredes, a sua casa, tudo que nós temos vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada. Então, quando Deus coloca no teu coração o desejo de abençoar, abençoe. Abençoe. Eu vi uma certa missionária pregando certa vez, e ela falando assim na igreja que a gente está acostumado a dizimar e dar 10%. Ela falou: eu não quero dar 10%, eu vou dar 20%. Eu vou abençoar a obra do Senhor, porque eu sei que a obra ela é carente, porque precisamos abençoar. Se Deus nos deu a saúde, nos deu o trabalho, nos deu capacidade, inteligência, nos colocou na posição aonde estamos, nós devemos ser gratos a Deus. Esta viúva pobre chamou a atenção de Jesus e Jesus disse: esta mulher na verdade deu tudo que ela tinha. Como é que é o nome disso? É fé. Essa mulher teve uma fé e ela depositou em Deus a sua vida, depositou no Senhor tudo que ela tinha. Como é difícil às vezes a gente dar tudo para Deus, a gente depositar tudo para o Senhor. E eu digo para os irmãos, eu às vezes falo com o outro, andando na rua, conversando, às vezes no trabalho, hoje em dia as pessoas não têm sido gratas. A ingratidão, ela é muito forte. A ingratidão, ela tem feito com que o Senhor Jesus não seja chamado a atenção. Nós devemos chamar a atenção de Jesus. Se você tem chamado a atenção de Jesus para a sua vida, glória a Deus, aleluia. Mas se não tem chamado, comece a chamar a atenção de Jesus. A terceira pessoa que chamou a atenção de Jesus, e eu vou ler o texto, é em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14.
a gente vai ver uma personagem que chamou muito a atenção de Jesus. Eu quero falar para você sobre esta mulher. Marcos 14, a partir do versículo 3. Marcos 14, a partir do versículo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lo derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres. E murmuraram contra ela. E o que Jesus disse? Deixai-a, porque a molestais? Ela fez a boa obra. Ela fez a boa obra. Ela chamou a atenção de Jesus. Por quê? Maria Madalena tinha uma vida difícil. Não era convertida até ter um encontro com o Senhor Jesus. E ela pegou tudo que ela tinha de mais valioso, tudo que ela tinha de mais puro, que o texto fala que era puro, valia uma fortuna. E ela foi de encontro a Jesus na casa de Simão. Meus queridos, quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: ela não tinha sido convidada para estar ali. Ela não foi convidada para estar na mesa. Mas ela enfrentou a dificuldade, ela enfrentou aquilo que estava, a situação que estava à sua volta, para estar nos pés de Jesus. Ela passou por cima de tudo e de todos para estar na presença de Jesus. Jesus, conhecendo o coração do homem, entendeu o que ela estava fazendo ali. Era um momento em que ela queria ser grata a Ele por tudo que Ele fez a ela. E ela derramou em Jesus o mais precioso que ela tinha, aquele bálsamo, aquele unguento de nardo puro, que valia 300 dinheiros. Você sabe quanto que vale 300 dinheiros? Com quantas moedas Judas Iscariotes se entregou a Jesus? Esta mulher tinha um nardo puro que valia 300 dinheiros, muito mais do que as moedas que Judas Iscariotes recebeu. Ou seja, ela foi grata ao Senhor Jesus. Ela derramou sobre Jesus ali. E ela, como forma de louvor, como forma de gratidão, como forma ao qual ela estava agradecendo ao Senhor pelo que Ele havia feito na vida dela, ela passou por cima de tudo. Quando a gente começa a entender, que nesta vida, o que nos importa é adorar, glorificar e exaltar ao Senhor. Quando a gente começa a entender que, igual o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo. É Cristo o viver. Ou seja, é diariamente, é de manhã, é de tarde, é de noite.
de segunda a segunda. Não temos folga para estar na presença do Senhor. Não temos folga para fazer a vontade de Deus. Precisamos chamar a atenção de Jesus. Precisamos chamar a atenção do Senhor para nós, porque só assim, queridos, nós vamos ser abençoados, vamos receber a bênção, a cura. Quantos enfermos na igreja? Quantos doentes na igreja? Enfermos físicos, enfermos espirituais, pessoas depressivas, angustiadas, pessoas que estão decepcionadas. Quantas pessoas na igreja assim? E quando a pessoa está nesse momento crítico da sua vida, a pessoa começa a entrar num momento perigoso da sua vida, ao qual ela já não quer mais adorar a Deus, e ela começa a criticar as coisas de Deus, ela começa a achar que tudo está errado. A igreja não anda por causa disso, a igreja não prossegue, a igreja não caminha, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. Ah, porque o irmão do louvor, é porque o pastor, é porque não sei quem. Meus queridos, será que a igreja de Cristo precisa mudar? Será que a palavra de Deus precisa ser modificada? Será que a igreja precisa passar por uma transformação? Ou será que essa transformação tem que vir de dentro do meu coração? Se essa transformação precisa vir na minha mente, se eu preciso chamar a atenção de Jesus para mim, como diz um hino, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre eu estou. Eu quero finalizar dizendo para os irmãos que não importa o momento em que estamos vivendo no mundo, não importa se está tendo guerra, rumores de guerra, não importa pessoas que estão falando, entregando revelações, pessoas que estão falando isso, porque no Brasil vai acontecer isso, porque na minha cidade vai acontecer isso, porque é final dos tempos, porque é isso, aquilo outro, não importa. O que importa é se eu estou chamando a atenção de Jesus. É se a atenção de Jesus está vindo para a minha vida. Dá graças a Deus, porque você está bem. Graças a Deus, porque você tem saúde. Graças a Deus, porque você se alimentou, porque você vestiu uma boa roupa e veio adorar a Deus. Graças a Deus, porque você está aqui na casa do Senhor. Quantas pessoas estão querendo vir para a casa de Deus, mas estão doentes? Outros estão decepcionados e já não querem mais ir para a casa de Deus. Quando o centurião, ele disse ao Senhor: não, Senhor, não precisa ir em casa, eu não sou digno de que o Senhor venha no meu telhado, na minha casa. Apenas uma palavra que o Senhor disser, ele vai ser curado.
O texto sagrado diz que o Senhor Jesus maravilhou-se. Ele maravilhou-se com aquela fé. E ele disse aos que seguiam ele, a igreja, ele disse aos seus discípulos: olha a fé deste homem. Versículo 10: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. E eu pergunto para os irmãos: aonde está o teu coração? Aonde está o seu coração? O que você tem feito? O que você tem pensado? Aonde está o teu coração? Este homem aqui, mesmo sendo um senhor, mesmo sendo um homem que tinha serviçais, tinham soldados ao seu comando, Jesus disse: esse homem tem uma tamanha fé. Ele tem fé. Porque se você tiver fé, pessoas serão curadas através da sua palavra. Se você tiver fé, pessoas desanimadas vão reagir ao seu chamado. Vamos na igreja comigo domingo. Vamos na igreja comigo quinta-feira. As pessoas vão porque você tem fé. Olha o que o texto diz: que o criado estava lá na casa dele. Jesus não precisou nem ir lá. E ele recebeu. E o seu senhor, o centurião, também recebeu. Então, aonde está o teu coração, tua fé? No livro de Tiago, a gente vai ver que a fé, ela também é movida pelas nossas palavras. Se você falar coisas boas, as pessoas serão abençoadas. Se você falar coisas más, as pessoas serão amaldiçoadas. A boca serve para abençoar e para amaldiçoar. Talvez você que está esperando algo de Deus há tanto tempo, não vê que tem palavras contrárias na sua vida. Palavras contrárias àquilo que você precisa do Senhor. E nós precisamos declarar em todo tempo coisas boas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. E a pergunta que eu fiz no início, eu vou cantar uma canção. A pergunta que eu fiz no início: você tem chamado a atenção de Jesus? Ou você já chamou a atenção de Jesus? Aquela viúva pobre deu tudo o que ela tinha, porque ela teve fé. Maria Madalena derramou o bálsamo, porque ela foi grata a Deus e ela teve fé. E o centurião disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor falar uma palavra só, basta. Basta, uma palavra. E o Senhor, Ele quer que você chame a atenção dEle.
O Senhor quer que Ele chame a atenção. Que se você chame a atenção dele. Lembra daquele versículo de Apocalipse 3, versículo 20, todo mundo conhece? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Se abrir a porta, o Senhor não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer primeiro. Se você fizer primeiro, Ele vai fazer. Se você abrir, se você chamar, se você o convidar, se você o buscar, Ele vai atender o seu chamado. Feche os teus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de grato louvor transborda meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és Altíssimo, celebrarei eu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao